Olá pessoal, hoje eu quero dividir com vocês um conteúdo bem interessante que meus alunos têm pedido, que é fazer um apanhado geral sobre os tempos verbais em inglês. Aqui eu dividi para vocês nessa primeira tela o Present Simple, o Past Simple e o Future Simple. Ou seja, vamos trabalhar aqui agora só com os tempos simples na língua inglesa, presente, passado e futuro. Aqui a gente tem a estrutura I speak English, tranquilo, presente sendo utilizado. I spoke English, passado sendo utilizado. E I will speak English, futuro sendo utilizado, futuro simples, com will. Então, aqui se a gente for traduzir, seria eu falo inglês, eu falei inglês, e aqui eu falarei inglês. Não é eu vou falar, mas sim eu falarei inglês. Aqui no spoke English no passado, a gente vê que o verbo ele é irregular. Para isso a gente precisa decorar lá aquela tabela de tempos verbais. Mas procura aqui nos demais vídeos, você vai encontrar uma explicação que a gente tem sobre isso pontualmente. Vamos ver agora um pouco de present continuous, past continuous e future continuous. Todos eles no tempo simples. Então a gente tem aqui I am speaking English, que significa eu estou falando inglês. I was speaking English, utilizando então o passado do verbo to be junto com o verbo no ing para fazer o passado contínuo. Mesma coisa aqui, no começo a gente tem o present simple continuous que é feito com o verbo to be mais o verbo principal no ing. Então, I am speaking English. I was speaking English. E no futuro, I will be speaking English. Vocês veem que, para fazer o tempo contínuo, a gente vai utilizar o verbo to be aqui, o verbo to be aqui e o verbo to be aqui. No futuro, o verbo to be ele está sendo utilizado na sua forma infinitiva. Por quê? Porque o will já está articulando a frase, conjugando a frase para o futuro. Como auxiliar de futuro, ele está conjugando a frase para nós. Tranquilo? Fácil? Então aqui eu estou falando inglês, eu estava falando inglês e estarei falando inglês. Eu estarei falando inglês. Seguindo então, vamos dar uma olhada aqui nos nossos tempos perfeitos. Esse aqui é um tempo muito fácil. Então, o present perfect, eu vou utilizar o auxiliar have, e significa, dizendo, I have spoken English. O spoken, ele é o verbo no passado particípio. Para a gente saber quais são eles, também precisamos ir lá na nossa tabela de verbos no passado em inglês. I have spoken English. Então, eu tenho falado inglês. I had spoken English. Eu tinha falado inglês, que é o passado perfeito. Future perfect. I will have spoken English. Então, eu estarei falando inglês. Eu estarei falando em inglês. A gente pode traduzir, às vezes, de forma semelhante à estrutura que a gente tem em português, mas nem sempre dá certo. Por isso eu peço para vocês olharem lá no nosso vídeo, onde a gente fala sobre tempo perfeito, para te ajudar a compreender um pouquinho melhor essa estrutura. Então, seguindo aqui para o nosso próximo tópico, a gente tem o Present Perfect Continuous. Lembra que a gente tinha visto lá no segundo tópico, que falava sobre tempo contínuo, onde a gente utiliza o verbo to be e verbo to be? Para a gente fazer o Present Continuous no perfeito, a gente vai usar aqui o verbo to be também. Como o Present Perfect a gente pede, ou o tempo perfeito, a gente pede um verbo no passado particípio, é o verbo to be que vai no passado particípio. Então, ficaria I have been speaking English. Eu tenho falado, eu tenho estado falando inglês. Né? Eu não gosto muito de traduzir assim ao pé da letra, mas apenas para a gente poder entender um pouquinho a estrutura. Past Perfect Continuous, I had been speaking English, eu tinha estado falando inglês. E o Future Perfect Continuous, I will have been speaking English. Aqui, tá vendo? A gente não vai conseguir traduzir ele do jeito, ao pé da letra em português. Seria algo assim, eu estarei estando falando inglês. A gente não fala desse jeito, né? Mas em inglês, dentro do contexto lá da frase que a gente for utilizar, do que a gente vai querer transmitir como ideia, ele vai fazer sentido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
onde a gente traz ali essas estruturas no inglês divididas para você. Caso você precise de ajuda em qualquer outro tópico, me chama aqui no WhatsApp, que a gente vai deixar na descrição desse vídeo. Pedir para você se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e família. Muito obrigado, tenha um ótimo dia.